Muito bem, graça e paz em nome de Jesus, irmãos. Deus abençoe todos vocês nessa manhã. Você também que nos assiste, a Vivinha já falou, a gente teve um probleminha técnico aí. Eu estava tentando mandar para alguns irmãos aí que eu lembrava, mas estava me desconcentrando muito, aí eu parei. Por isso que nós pedimos para você entrar no seu Facebook, e mesmo no YouTube, e dar um share aí, e mandar para os contatos que você sabe da igreja que não estão aqui, para que todos possam participar. Certamente, o culto sobe, né, para a internet, fica ali depois, tanto no YouTube como no Facebook, né, Facebook no YouTube. Então, segunda-feira vai estar inteiro, mas é importante que os nossos irmãos que não estão aqui possam acompanhar o culto. Muito bem, nós vamos, sem delongas, abrir a palavra de Deus em Apocalipse, capítulo 2, e nós iremos ler do versículo 12 ao versículo 17. Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 a 17, diz assim: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que foi lida, não apenas lida nesse momento, mas mantida pelos séculos, ó Deus, para que chegasse até nós, como a instrução do Senhor, como a verdade do Senhor, ó Pai. Nós queremos declarar que nós cremos no Senhor e na tua palavra, por isso te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nesta manhã o Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, nós já estamos na terceira igreja das 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já falamos sobre a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso é aquela igreja que manteve-se firme na doutrina, nos seus ensinamentos, mas se endureceu demais e perdeu o seu primeiro amor. Então Jesus vai até ela e fala: volte, arrependa-te e volte ao teu primeiro amor. Já falamos sobre a igreja de Esmirna, e essa semana os grupos todos da igreja falaram, fizeram a revisão ali da palavra, discutiram, onde eu participei, foi muito bacana, o pessoal participa muito, muito mais ou menos, né, Clédson? Porque quando eu vou parece que não participa, né? Eu não sei porquê, né? Não, mas estava bom, viu? E aquele negócio lá, baiano, lá estava excelente, viu? Foi o Ítalo que fez? Foi quem? Ah, foi a Carla mesmo que fez? Ué, mas não é mineira aquele negócio? E a Carla não é carioca? Cadê a Carla? Não estão aqui hoje, né? Deus os abençoe. Então, nós falamos sobre a igreja de Esmirna, uma igreja que vivia numa cidade rica, mas era uma igreja pobre financeiramente. E Jesus vai falar: tu és rico, né? Tu és rica. Por quê? Por causa da fé e da perseverança que eles tinham. E hoje nós chegamos então à igreja de Pérgamo. Como as demais cartas, o destinatário é o anjo da igreja da cidade de Pérgamo, a saber, o seu pastor, provavelmente este que é citado no versículo 13, Antipas, foi um dos seus pastores, pelo menos nós podemos dizer isso, remetente Jesus. E nesta carta, cada carta ele se identifica de uma maneira. Nesta carta ele se identifica como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, e no final ele vai falar dessa espada que sai da sua boca. Certamente refere-se à própria palavra de Deus, que é viva, que é eficaz. Lá em Hebreus capítulo 4, versículo
12, nós temos essa afirmação sobre a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que qualquer espada de dois gumes, que penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir pensamentos e propósitos do coração. É a palavra de Deus. A ideia desta espada afiada de dois gumes, que corta tudo como um bisturi preciso, faz naquele mínimo detalhe, vem em função da mistura entre a verdade e a mentira que estava predominando, ou que estava acontecendo na vida desta igreja, a mistura com a sã doutrina, com heresias, inverdades que também estavam sendo propagadas naquela igreja. Alguns permaneciam na verdade, mas outros estavam se contaminando com heresias. E assim vivia a igreja de Pérgamo. Alguns buscando a santidade, mas outros entregues ao mundanismo, ou vivendo sob a influência de culturas e valores mundanos. Assim vivia esta igreja, nesta cidade, misturada com o mundo em sua moralidade ou imoralidade, misturada com o paganismo ou as crenças pagãs místicas com a sua doutrina, e seduzida por aquele que é a fonte do pecado, aquele que quer nos ver pecando, aquele que quer fazer com que a gente entristeça ao Senhor, o coração do Senhor, e aquele que é contrário a tudo que diz respeito à palavra de Deus, que é Satanás. Jesus então vai escrever para esta igreja, e ele vai afirmar no versículo 13: eu conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. A gente tem sempre destacado isso, que é o fato de que Jesus conhece, né? Não se engane, porque Jesus conhece a sua igreja, portanto ele conhece a nossa vida, ele conhece os nossos pensamentos, ele conhece a verdade ou a mentira que predomina na nossa mente, ele sabe todas as coisas. E a esta igreja, ele vai dizer que ele conhece o lugar onde ela está, ou seja, ele está dizendo: eu conheço Pérgamo, eu sei o que é essa cidade, o que tem nessa cidade, o que ela crê, o que ela ensina, o que ela vive, os seus valores. Eu conheço essa sociedade, e eu posso afirmar que nesta cidade está o trono de Satanás. Ele não apenas habita ali, como está no final, mas o seu trono está nesta cidade. Então nós vamos falar algumas coisas, irmãos, sobre essa cidade, ou sobre esse lugar onde essa igreja estava, e onde estava também, segundo Jesus, o trono de Satanás. Então, em primeiro lugar, Pérgamo e o trono de Satanás. A gente sabe que, cada cidade dessas tem uma história, tem um ponto mais forte, tem alguma coisa em que a gente destaca. Historicamente falando, essa cidade teve um passado de glamour, um passado glorioso. Ela, segundo alguns historiadores aí, ela foi considerada num determinado momento uma das cidades mais famosas da Ásia, porque ela foi sede do império durante 400 anos, e depois, na época do Império Seleucida, no ano 133, o rei, eu estou tentando lembrar o nome, eu não quero olhar para o papel aqui, porque quando eu estava estudando eu lembrei do Ítalo, porque o nome do rei era Átalo, não Ítalo, Átalo III, e ele, ao morrer, ele passou então, ele deixou, quer dizer, antes de morrer ele fez um testamento, e passou então a cidade de Pérgamo para o Império Romano, e então essa é apenas uma curiosidade histórica. Então, está dizendo que ela era importante, ela era glamurosa, e ela passou a pertencer a Roma, ao grande império de Roma.
e tornou-se a capital da província romana na Ásia, durante muito tempo. E Satanás não apenas habitava, mas ali estava o seu trono, o trono de Satanás. Quando a gente fala em trono, aqui a gente vai falar depois da questão religiosa, mas existia um templo muito famoso. A gente já falou que nas cidades anteriores também tinham templos pagãos, a gente já citou que tinha o templo de Zeus em Esmirna, e em Pérgamo também tinha, mas era o principal. É como igreja que existem em vários lugares, mas na cidade de Pérgamo estava aquele templo glorioso, que inclusive tinha o formato de um trono. Então, quando Jesus ele vai falar, ele usa o conhecimento que ele tem de toda a história, de toda a estrutura, e vai traduzindo aquilo para as pessoas, explicando aquilo para a sua igreja. Mas ele não está dizendo que existia um trono físico de Satanás ali. A gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente pensa que Satanás se esconde atrás de coisas físicas. Aliás, Satanás não está atrás de absolutamente nada que é físico, a não ser gente. Eu acho que ele está atrás da biologia, não da física, porque destruir coisas, e daí? Né? O que ele quer, a Bíblia diz que ele vem para roubar, matar e destruir. Então, quando se refere ao trono de Satanás e a sua ação, não era um lugar físico, mas um sistema de crenças pagãs que aquelas pessoas que moravam naquela cidade seguiam. Um sistema. Pense num sistema. Sistema é como as coisas funcionam, como a sociedade se comporta, como as pessoas definem a sua crença, a sua fé, ou aquilo que elas fazem em função da sua fé, em função das suas crenças. Então não pensamos assim como um lugar físico. Há um dos comentaristas que eu li que ele fala o seguinte: recomenda-se não relacionar o trono de Satanás com determinados prédios, mas antes com a cidade inteira, na qual os membros da comunidade viviam dispersos. Estava em questão algo ligado à atmosfera. A Pérgamo, enquanto centro helenista em sua totalidade, impressionante com tudo o que dela irradiava em termos religiosos, culturais, políticos, de forma tão atordoadora. Ou seja, Satanás ele é astuto. Ele é astuto, e vocês perceberam que na leitura do texto, Jesus fala do trono de Satanás, mas também fala no versículo 13, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. E ele vai citar Antipas, que morreu, e diz a história que este homem, que foi um dos pastores da cidade da igreja, foi colocado vivo dentro de um touro de bronze, e tacaram fogo no touro, de modo que ele foi literalmente cozinhado, assado, vivo ali. E ele preferiu morrer ali do que negar a sua fé em Jesus. Por isso Jesus está falando: eu sei que apesar de vocês estarem num lugar hostil, num lugar onde Satanás tem uma influência muito forte, o mundanismo está presente aí lado a lado, mas conservaram o meu nome. Apesar dos problemas que ele vai abordar da igreja, aqueles crentes jamais negaram o nome de Jesus. Continuavam afirmando: o Senhor, Jesus é o Senhor, a despeito de qualquer afirmação que se mandasse fazer, religiosa, cultural. Para aqueles crentes, Jesus era o Senhor, continuava sendo o Senhor e seria o Senhor. E se fosse preciso morrer por causa disso, ele morreria. Então, em primeiro lugar, nós estamos falando sobre esse trono de Satanás. Em segundo lugar, Pérgamo como um grande centro cultural, que isso é algo que a gente precisa entender também. Era uma cidade visitada por causa da sua cultura, diferente de Éfeso, diferente de Esmirna, que tinha outras qualidades. Pérgamo era a cultura, e a história nos permite afirmar que existia uma biblioteca que foi considerada a segunda maior biblioteca da época, com aproximadamente 200 mil exemplares. E que num determinado momento, o rei lá de Pérgamo decidiu, e essa biblioteca perdia apenas para a biblioteca de Alexandria do Egito, de onde surgiu o papiro, onde os livros eram escritos. E ele decidiu então fazer da biblioteca de Pérgamo, por causa dessa força cultural, a maior biblioteca do mundo. E aí ele
contrata o bibliotecário da biblioteca de Alexandria, e aí o rei de Alexandria fica bravo com esse negócio e fala assim: a partir de hoje eu não mando mais papiro para Pérgamo. E aí, como é que nós vamos escrever livros? Como é que nós vamos fazer essa biblioteca crescer? Foi aí que surgiram os pergaminhos feitos de couro, especialmente couro de ovelha, que era preparado e que superou a qualidade do papiro e passou a ser o material usado para registrar, os livros. Então, Pérgamo gloriava-se nos seus conhecimentos e na sua cultura, como sendo o maior centro cultural da época. A religiosidade, nós já falamos um pouco, mas a gente precisa entender que havia altares de vários deuses naquela cidade. Inclusive o templo de Zeus, que eu já mencionei, que foi considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Dizem os historiadores que, em função desse panteão, desse número enorme de deuses, todos os dias pela manhã, podia-se ver a fumaça dos sacrifícios, da queima de incensos, que se fazia naquela cidade como uma forma de cultuar e adorar esses deuses, que não era o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Uma outra coisa interessante sobre a religiosidade dessa cidade é o culto que se prestava a um deus especificamente falando, chamado Esculápio. Alguns chamam ele de Eclépsio. E o que esse suposto deus, ele era adorado como Deus da cura. Como Deus da cura. E nós sabemos também pela história que Pérgamo era um lugar onde a medicina era desenvolvida, avançada. Muitas pessoas do mundo afora iam para a cidade de Pérgamo em busca de cura. Mas ao lado da ciência médica, uniu-se ou misturou-se o curandeirismo religioso. Existiam então os sacerdotes que prometiam curar os enfermos, em nome deste Deus chamado Esculápio, cuja a sua imagem era uma serpente, a mesma imagem do Éden, de Satanás, e a mesma imagem que até os dias de hoje é o símbolo da medicina, que é uma serpente. De lá que vem, tem a justiça cega, a balança, na medicina tem a serpente, e vem de lá. Então existiam muitos sacerdotes, aparentemente 200 templos, e a sede desse templo de curandeirismo estava ali em Pérgamo. Muito bem. E aí nós chegamos na questão do culto do imperador, que nós já falamos diversas vezes, falando das outras, aliás, pelo menos 2 vezes falando das outras igrejas, mas Pérgamo, uma coisa que nós precisamos registrar, foi a primeira cidade a declarar o culto ao imperador. Foi a primeira cidade a querer honrar o imperador. Então, e é interessante, irmãos, porque como a confusão do misticismo, do paganismo, do sincretismo religioso, Roma era até, de certa forma, pacífica no que diz respeito às religiões. Era uma estratégia política, cada um adore o Deus que quiser adorar, por isso tinham vários deuses e várias religiões. Mas num determinado momento, em Pérgamo, se decide o culto ao imperador e a declaração que veio de encontro à fé cristã, de que o imperador, ou de que César é Senhor. E aí, por mais que os cristãos tivessem liberdade para seguir a sua fé, eles precisavam, como todos os demais cidadãos daquela cidade, pelo menos uma vez ao ano, subir, queimar incenso ao imperador, e ao queimar incenso ao imperador, declarar: César é Senhor. César é Senhor. O que a gente percebe nessa história toda, que havia naquela cidade onde a igreja estava uma afronta explícita ao verdadeiro Deus, ao único Deus, o Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus criador de todas as coisas, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Se em Pérgamo estava esse panteão onde vários deuses
eram adorados, isso atentava então contra o Deus Criador. Se em Pérgamo as pessoas buscavam a cura através do poder de uma serpente, isso atentava contra o Espírito Santo, de onde emana todo o poder, a partir de onde os milagres acontecem. E se em Pérgamo estava o culto ao imperador, onde as pessoas queimavam incenso a ele e o declaravam como seu Senhor, isso vinha então contrário a Jesus Cristo, que para a nossa fé cristã é o único Senhor. Por causa de todas essas coisas, Jesus afirma: nesta cidade está o trono de Satanás, onde ele habita. Mas Jesus vai falar também nesse versículo 13, na parte B: e conservas o meu nome. Cristo também vê a lealdade, e eu vou pular essa parte porque eu já falei sobre isso. É só sair do papel que a gente vai misturando as ideias do início com o final, mas fato é que... Muito bem, então vamos seguir. Uma coisa que é importante a gente perceber: quando Jesus fala dessa lealdade, isso significa que aquela igreja suportou a perseguição. Por que ela suportou a perseguição? Porque se fosse preciso morrer, morreriam. Então eles estavam fiéis ao nome de Jesus. Como é que uma igreja que é capaz de morrer por causa do seu Senhor, ela se permite contaminar ao ponto de ser duramente repreendida pelo Senhor? Aparentemente, o mais difícil é você manter uma confissão de fé que vai lhe levar à morte física. Mas o que Jesus está falando: não, isso vocês foram fiéis. Vocês foram fiéis ao meu nome. Vocês não adoraram a Zeus, vocês não adoram os deuses do panteão romano, vocês não declaram César. Inclusive, a minha fiel testemunha. Olha que honra que esse homem recebeu do Senhor Jesus. Esse título também é dado na Bíblia a ele, a Jesus, né? Mas vocês se deixaram contaminar. E Jesus certamente, irmãos, escreve essa carta a Pérgamo, manda essa carta a Pérgamo, porque estas coisas que contaminaram a igreja, de fato são sérias. Jesus não fala nada sem propósito. Então a gente precisa olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus está falando conosco. E o que Ele está falando que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que tomar cuidado. O que Ele está falando que a gente tem que eliminar da nossa vida, a gente tem que eliminar da nossa vida. O que Ele está falando que a gente tem que parar de fazer, a gente tem que parar de fazer. E o que Ele está falando que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer. E é isso que Jesus está falando para Pérgamo: não basta morrer por causa do meu nome, mas precisa viver, ou enquanto vivos estão, precisam me servir de acordo com a minha vontade, de acordo com a minha palavra, fazer o que é certo, santo diante de mim. Em outras palavras, se a gente fosse aplicar isso já agora, não adianta a gente vir à igreja, né? Não adianta a gente dar o dízimo. Obrigado, Vivinha, pelo testemunho de Vitória. Eu conheço essa história, sei que ela é verdadeira, glória a Deus por isso, né? Mas não adianta a gente viver em práticas religiosas que são corretas, mas ao mesmo tempo a gente se permite ser contaminado com outras coisas, e às vezes quase que imperceptíveis. Sabe por quê? Porque o diabo, ele é inteligente, o diabo, ele é astuto. Se ele não pode tirar a vida do crente, de uma vez por toda, cortando a sua cabeça, ele vai dosando homeopaticamente os seus princípios, os seus valores, de modo que a gente quase não percebe. E quando percebe, a casa já está caindo. A casa está completamente destruída. Então nós precisamos tomar cuidado contra isso. Muito bem. E aí, nós chegamos então na parte em que Jesus vai repreender. Versículo 14 e 15, versículos 14 e 15. Tenho todavia contra ti algumas coisas. Algumas coisas. Tenho todavia contra ti algumas coisas. O reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário bíblico sobre o livro de Apocalipse, ele explica esses dois versículos
ele aponta 3 questões aqui importantes, e eu vou citar da maneira como ele coloca no seu comentário bíblico. Primeiro, Cristo vê uma igreja que começa a negociar a verdade. Versículo 14. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Depois vai citar também os nicolaítas. O Balaque, Balaão é a história da Bíblia, os nicolaítas são aqueles que viviam na imoralidade. Então, como Satanás ele não conseguiu destruir a igreja pela força, pela perseguição, ele agora muda a sua tática e vai usar da sedução. Preste atenção, porque esta palavra é muito importante. Satanás, ele não nos obriga a fazer isso ou aquilo, mas ele nos seduz, nos convidando, sussurrando no nosso ouvido, falando assim como disse lá para Adão e Eva: não foi isso que o Senhor falou? Não, não foi desse jeito, foi assim, assim, assado. Então, é isso que está acontecendo aqui com essa história. Alguns membros daquela igreja, e é bom dizer que o texto diz que, pois que tens aí os que sustentam. Não diz que todos vocês sustentam, mas os que sustentam as coisas. Ou seja, não era toda a igreja, mas no meio da igreja tinham pessoas que estavam sendo influenciadas por essas doutrinas. Na igreja havia crentes que permaneciam fiéis, enquanto outros estavam se desviando da verdade. Numa mesma igreja, numa mesma congregação, há aqueles que permanecem firmes e aqueles que caem. E aí você precisa olhar para o teu coração e perguntar a você mesmo. E lembre-se que nós estamos diante do Deus do Salmo 139, que nós cantamos aqui nessa música nova, que tudo sabe, que tudo conhece. Com Deus a gente tem que ser, a gente tem que ser honesto em toda e qualquer situação. Mas diante de Deus, não dá nem para ser desonesto, porque se você for desonesto, Ele sabe que você está sendo desonesto. A gente engana quem a gente quiser enganar nesse mundo até um determinado ponto, mas Deus não tem negócio. Você pode falar: Senhor, eu sou assim. Deus pode falar: sei. Meu pai sempre costumava dizer para mim assim: eu te conheço, meu filho. Aquilo ali dava uma raiva. Não é, seu Sina? Está aí com a gente online, né? Mas era isso que estava acontecendo. Então a gente precisa perguntar. Cada um perguntar para si, olhar para o seu coração, olhar para a sua mente. Lembra da palavra de Deus que discerne aí os propósitos do coração do homem? Então não tem para onde a gente correr. Em segundo lugar, ele menciona que Cristo vê uma igreja que começa a ceder a expressões do mundo. Ele escreve contando a história: Balaque contratou Balaão para amaldiçoar a Israel. Balaão prostituiu seus dons de profeta com o objetivo de ganhar dinheiro. O Deus de Balaão era o dinheiro, mas quando ele abria a boca, ele só conseguia abençoar. Lembra dessa história? Que Balaque vai até ele, não amaldiçoa o povo para que a gente destrua esse povo. E ele levantava a mão e não conseguia amaldiçoar, só abençoava, abençoava, abençoava e abençoava, porque Deus não permitiu que ele amaldiçoasse, né? Então Balaque ficou bravo com ele. Balaão, então, por ganância, aconselhou Balaque a enfrentar Israel, não com um grande exército, mas com pequenas donzelas sedutoras. Aí, os filhos de Deus, encantados com as donzelas, qual que é a palavra de novo? Sedutoras. Se misturariam, corromperiam um princípio de que esse povo não podia se misturar com outros povos, sobretudo pagãos. Então, essa é a estratégia que Satanás vai usar. E o povo de Deus vai aceitar essas misturas. Ele aconselhou a infiltração, uma armadilha. E assim, os homens de Israel participariam de suas festas idólatras e se entregariam à prostituição, e o Deus Santo se encheria de ira contra eles, e eles se tornariam fracos e vulneráveis.
Irmãos, a gente precisa entender isso, e todas estas cartas estão falando sobre isso. O pecado, ele destrói a igreja, entre aspas, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, mas ele machuca, ele fere, ele enfraquece a igreja do Senhor Jesus. E aí, vocês perceberam que Jesus vai falar que tinham alguns ali que se comportavam desse jeito, e não toda a igreja. Mas quando ele vai chamar a igreja a arrependimento, a gente vai falar sobre isso, ele diz que toda a igreja tem que se arrepender. Por um motivo muito simples. Alguns estavam em pecado, explícito, assumiram uma doutrina, negociaram a verdade, se deixaram ser influenciados, cederam a expressões do mundo. Outros não foram influenciados, não se renderam às pressões do mundo, permaneceram firmes na sua ética, na sua moral, mas consentiam aquilo que os outros estavam fazendo. Se tornaram coniventes. É o pecado que não é tratado. É o púlpito que não repreende a igreja quando a igreja sai dos trilhos. É deixar, é concordar, não, eu não faço isso, mas o que tem? O outro está fazendo? Vamos deixar assim mesmo. É essa permissividade dentro da igreja. Então, meus queridos, não basta manter o nome de Jesus, mas precisa viver da maneira como Jesus quer que a gente viva. Eu já falei isso. Não basta também viver da maneira como Jesus quer que a gente viva e não confrontar o pecado que bate à nossa porta. E quando a gente abre as portas do pecado, as portas da igreja para o pecado, essa igreja é enfraquecida. E Jesus vem dizer, eu tenho isso contra você. Contra a igreja. Vamos caminhar? Já estamos caminhando para o final, irmãos. Então, já falamos da negociação da verdade, de ceder às pressões do mundo, e Cristo vê também uma igreja que começa a baixar o seu nível moral. Aí entra, não Balaque e Balaão, mas os nicolaítas que são mencionados aqui. Em outras palavras, eles eram imorais mesmo. Por quê? Porque diziam que a graça de Deus, e olha que isso eu digo também, né? Que a graça de Deus, ou o perdão de Deus, ou os nossos pecados, já foram todos perdoados em Cristo Jesus. Os do passado, os do presente e até os do futuro, porque Jesus já tirou a condenação do pecado, não é isso? Mas isso nunca significou e não significa que por causa disso nós podemos viver de qualquer jeito. E é isso que Jesus está falando. Vocês transformaram a minha graça em aquilo que os teólogos costumam dizer, graça barata. Ou seja, já que é assim, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer mesmo e vamos viver de qualquer jeito. Não. Os nicolaítas falavam assim, olha, quanto mais você peca, mais abundante vai ser a graça na tua vida. Baseado no quê? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não baseado nisso, mas Paulo fala isso, né? Então, eles falavam isso. Ele falou assim, olha, vocês, nós não precisamos mais viver diferente do mundo. Se o mundo muda, a gente muda com o mundo e está tudo bem. Se está tudo, se é um consenso geral, se é isso que a gente pode, se é isso que essa é a onda do momento, a gente pode entrar na onda do momento. Por quê? Porque nós já fomos perdoados. Então, isso fez com que alguns perdessem a noção de santidade de vida, de moral diante do próximo e diante de Deus. Então, essas três coisas, Jesus vê na igreja de Pérgamo. Negociar a verdade, ceder às pressões do mundo e baixar o seu nível moral. Mas por fim, irmãos, no versículo 16, Jesus conclama a igreja ao arrependimento. Primeiro vai exortar
todos ao arrependimento. A igreja precisava tirar tudo aquilo do seu meio. Jesus quer que a gente exorcize o pecado da nossa vida. O pecado é sempre um acidente de percurso. Por mais que a gente sabe que a gente vai pecar, que a gente é fraco, que a gente, num momento em que a gente não está, eu vou dizer, as práticas espirituais, né? Lendo a Bíblia, tendo uma vida de oração, vivendo em comunhão, principalmente, a gente vai cair na sedução. E aí vem o pecado. E o que Jesus está falando assim? Não, precisa expulsar o pecado do nosso meio. Quando ele acontecer, nós temos um advogado. Ele intercede, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Mas nós não podemos achar que isso não fere mais o coração de Deus. A gente quebra a comunhão. Falávamos lá no grupo que nem as orações do marido são ouvidas quando ele está em conflito com a sua esposa. Isso é muito sério. Então Jesus quer que a gente lute contra o pecado. Paulo vai falar, né, do resistir até o sangue. O resistir até o sangue. Irmãos, nós sabemos o que é errado. Nós sabemos o que é certo. Nós sabemos o que nós podemos fazer, nós sabemos aquilo que não podemos fazer. Existem alguns conflitos aí em algumas coisas, eu não vou entrar nesse mérito, existem muitas discussões, porque o objetivo não é falar o que é pecado e o que não é pecado. Fato é que o pecado mata. Fato é que o pecado contamina. Fato é que o pecado enfraquece. E Jesus quer que a gente vença o pecado. Então toda a igreja é chamada ao arrependimento, eu já disse por que toda a igreja. A gente precisa se arrepender da tolerância. O pecado da igreja de Pérgamo era a tolerância ao erro e ao pecado. Em segundo lugar, Jesus sentencia os impenitentes com o juízo. Ele vai dizer, portanto, arrepende-te. E na parte B, e se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Mais uma vez a espada aparece, porque a espada é afiada, e essa espada, é a palavra dele que determina o critério desse julgamento. Por que a Bíblia fala assim, olha, prudente é aquele que ouve e pratica? É a palavra quem vai definir. O critério não é apenas o que eu fiz ou eu deixei de fazer. É o que eu fiz e eu deixei de fazer baseado no quê? Numa palavra que existe. Numa palavra. E aquele que não se arrepende vai responder, porque a palavra vai acusar. Então, o chamado de Deus é ao arrependimento. Em primeiro lugar, ele nos chama ao arrependimento. E ele vai sentenciar os impenitentes no juízo. Ele vai falar de vir contra e pelejarei com a espada da minha alma. E no versículo 17, já caminhando para o final agora de verdade, irmãos. Se Jesus odeia o pecado, se Jesus não quer ver uma igreja contaminada, eu não sei se é o reverendo Hernandes ou se é outro, que falou sobre o significado da palavra Pérgamo. Eu sempre entendi Pérgamo de pergaminho, né? E faz sentido, mas o significado literal dessa palavra é casado. Pérgamo significa casado. E é interessante isso, porque no contexto de Apocalipse, a igreja é o quê? A noiva de Cristo. Então espera-se pureza dessa noiva. Espera-se que ela esteja preparada para encontrar-se com o seu noivo. Quando Jesus vier, ela tem que estar pura. E é também curioso que o livro de Apocalipse vai falar sobre os sistemas do mundo. Presta atenção nisso. As influências mundanas que não estão de acordo com a palavra de Deus, como a grande meretriz, a grande prostituta, a forte Babilônia. Então, a igreja que é a noiva de Cristo não pode ser confundida.
ela é casada com Jesus, ela é a noiva de Cristo, a esposa de Cristo. Vocês estão entendendo a seriedade? Vocês estão entendendo a seriedade do que é ser cristão? Como nós precisamos ficar atentos à sedução do inimigo. Nós precisamos estar atentos, irmãos. Nós precisamos estar atentos. No final, então, Jesus promete premiar o vencedor. E ele faz isso com duas coisas. Ele usa duas figuras. Primeiro, a do maná. O maná nós sabemos muito bem. Maná que cai do céu durante o deserto, que servia de alimento para o povo de Deus. Não é à toa que Jesus se identifica como sendo o pão da vida. É como se Jesus falasse que o vencedor, aquele que perseverar, aquele que lutar contra o pecado, ele vai receber um banquete incomparável, que vai ser enviado dos céus e que também vai acontecer no próprio céu. No próprio céu. Ele é o maná. Conta-se a história que quando o templo de Salomão foi destruído, o profeta Jeremias entrou e retirou da arca da aliança. Depois, se vocês quiserem visualizar um pouco, hoje tem internet, hoje está tudo muito fácil, né? Mas ali no escritório pastoral, o pastor Wesley deixou a arca da aliança ali, e se você abrir, uma réplica, né? Se você abrir, tem lá as coisas que foram colocadas ali dentro, o galho e o maná. Então, conta-se que o profeta Jeremias entrou no templo, quando ele foi destruído, pegou o vaso com maná, que ficava dentro da arca da aliança, e escondeu num lugar no Monte Sinai. De modo que esperava-se então, que quando o Messias aparecesse, esse maná ia ser revelado. Então John Stott vai falar que esse maná, na verdade, é o próprio Cristo, porque Ele é o pão da vida e Ele nos prepara um banquete na presença do Senhor. A segunda figura que ele vai usar no versículo 17, fala sobre uma pedrinha branca. Uma pedrinha branca. Há duas coisas interessantes sobre essa pedrinha branca. Primeiro, os tribunais. Costumava-se entregar o veredito, doutor André, usando pedrinhas brancas e pretas. Depois que o acusador ou o promotor de justiça fazia ali as suas considerações, depois que o defensor fazia as suas considerações, era entregue então para o júri pedrinhas brancas e pretas. E se quisesse absolver, branca. Se quisesse condenar, pedrinha preta. Esse é o primeiro significado. Que o Senhor Jesus justifica o vencedor e não há mais condenação. Por isso que ele falou para a igreja anterior, a morte, a segunda morte não terá dano mais, e ele vai falar, te darei a coroa da vida, porque essa pedrinha branca vai ser dada ao vencedor. A segunda, o segundo significado, nos grandes eventos olímpicos, os vencedores, aqueles que se destacavam como os grandes atletas, por exemplo, os gladiadores, vencedores, também recebiam uma pedrinha branca, como uma credencial para poder participar dos banquetes públicos sem qualquer tipo de restrição. Era uma forma de honrar os vencedores, esses guerreiros que ele vai nos dar. Ele nos justifica, o vencedor vai herdar a vida eterna e vai ter acesso à presença de Deus. Lado plenamente, aqui mas ainda não vai ser na presença de Jesus. É isso que o texto diz. O que isso tem a ver comigo e com você? Namã pode subir. Primeiro, nem tudo que é palavra de Deus. Se vai negociando a verdade no Deus puro, nós precisamos tomar cuidado que nós cremos, naquilo que nós afirmamos. É uma boa conquistar pela fé, não precisamos conquistar, então a gente precisa estar firme. Olha lá os nicolaítas aparecendo aqui, não cair em pecado só porque todo mundo faz. Tem muita coisa que é normal, mas não é. A sociedade mudou, os valores mudou, mas a palavra de Deus, ela não muda e permanece eternamente. Então, de que lado nós estamos? Que é aceitado, cuidado para não cair no moral, no testemunhadores, no sentido da parte boa, gostosa, eu me sinto bem. Quantas pessoas eu já ouvi, a palavra estava maravilhosa, mas não teve que experimentou a fé, que crê que existe Deus Pai, tanto que crê que Adão e Eva existiram.
Ele quer que nós sejamos assim, mas Ele quer que nós estejamos firmes. Por quê? Como é que é? Só que não é a minha religião. Eu sou uma pessoa que teme a Deus. É o temor de Deus. Quarto lugar, a viver como o mundo vive. Irmãos, presta atenção. Nós ainda carregamos conosco, e eu já ouvi de macumbeiro que se converteu e que viveu ali no centro desde pequeno consagrado, e que bebia sangue de animal, aquelas coisas, que já teve experiências onde o diabo se personificou como se fosse um monstro. Eu não sei se isso é charlatanismo ou não, se isso de fato aconteceu ou não. Eu quero acreditar que o pregador convertido está falando a verdade e não inventando história para chamar a atenção, mas não é esse o ponto que eu quero tratar aqui. É apenas chamar a atenção que a gente precisa entender que o diabo que vem para roubar, matar e destruir, ele não vai aparecer com aquela capa vermelha e preta, com chifre de bode enrolado, com uma espada. Hoje não é nem espada mais, agora é metralhadora, e vai passar ali num negócio, comprar um gun, e vai... Não é isso, essa figura de monstro, não é isso. Muito pelo contrário. Quem é que vai querer agradar o diabo desse jeito? Se você topar com um negócio desse, você vai sair correndo e vai virar crente daquele crentão. Eu falo, Senhor do céu, imagina quantos demônios tem lá no inferno desse jeito. Eu não quero viver nesse horror. Não, ele é inteligente, ele é esperto, ele é astuto, como eu disse agora há pouco. Ele vai jogando doses homeopáticas, ele vai te seduzindo. Então nós precisamos entender e romper com essa visão demoníaca de um monstro, como Hollywood nos mostra. E nesse sentido, irmãos, a gente tem que tomar cuidado com o misticismo pagão. Presta atenção, se aquela igreja estava atentando contra Deus Pai porque adorava outros deuses, a Deus Espírito Santo porque invocava, falava que a cura acontecia por causa do Deus Eculápio lá, o eclépsio, se estava atentando contra Jesus porque estava declarando que Jesus é César. Presta atenção, essa história de que eu vou andar com um amuleto, porque esse amuleto vai me livrar de acidente ou de problema, eu vou deixar a minha Bíblia, até a Bíblia tem servido para muitas pessoas como um amuleto. Coloca lá no Salmo 91, e aí a minha casa está protegida e o diabo não entra aqui. Deixa eu falar, eu acredito, ou eu acho, ou eu penso, que o diabo sabe o Salmo 91 de cor. Ele não precisa que você mostre para ele já sabe o que está escrito ali. Então a gente tem que tomar cuidado com o misticismo, porque da mesma forma que outros estavam tributando glória e honra a deuses falsos, nós estamos declarando que a nossa... que não é Deus, é o meu amuleto, é o meu pensamento positivo, é isso, é aquilo. Não, crente é abençoado por Deus, é cuidado por Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então a gente tem que tomar cuidado para não misturar, como a igreja de Pérgamo estava misturando a verdade com princípios do paganismo. Está entendendo? É só Deus, Deus é o que nós precisamos. Ele e somente Ele, e mais ninguém. E não podemos viver com um pé na igreja e o outro no mundo. É isso que Jesus estava falando para a igreja de Pérgamo. A contaminação da igreja é porque alguns ali estavam indecisos. É dia de tomar decisão. Não é fácil ser cristão, mas se você conheceu a Jesus e o aceitou, sabe que tem uma vida para viver de acordo com a vontade dele. É preciso tomar cuidado com a indecisão, e é preciso permanecer firme. Ou você serve a Deus, ou você serve Satanás. A Bíblia diz que você não pode servir a Deus e o dinheiro, porque não se pode servir a dois senhores. Mas não é só o dinheiro, são as influências, é a sedução, são os princípios. Sabe, meus queridos, eu fico pensando sobre como a gente está vivendo hoje, inclusive na nossa responsabilidade. E aí eu falo para quem é pai e mãe, de cuidar daquilo que está sendo inculcado na mente das nossas crianças.
A gente sabe que o que se ensina na escola, legalmente, não estou falando tudo, mas existem coisas sendo ensinadas na escola e os nossos filhos estão aprendendo. E muitos estão se deixando levar. Aí eu queria falar para você que está online me assistindo, não sei se tem aí as mesmas pessoas, muitas pessoas ou não, por causa do problema que a gente teve. Não, legal assim, a gente ter a internet, não é legal? É legal. Eu acho legal, tanto é que eu escuto muita coisa durante a semana, eu pesquiso muita coisa. Os livros que eu tenho são todos digitais. Eu tenho um ou outro de papel, né? Eu consigo participar de um culto online. Mas e os nossos filhos, conseguem? Muito difícil. Eu me lembro quando a gente estava totalmente online, no ápice da pandemia nos Estados Unidos. Não, eles não conseguiam, não acompanham. Aí eu não venho à igreja, mas eu estou online. Mas os meus filhos não estão. E a Bíblia diz que a gente tem que ensinar a criança no caminho em que ela deve andar. Eu apareço de vez em quando na igreja, e aí o meu filho vai falar que, não está legal, não gosto de ir na igreja. Porque não virou um hábito. E esse hábito só vai acontecer se você, como pai e mãe, pegar pela mão e falar: você vai para a igreja comigo. Vai chegar um momento em que você não vai conseguir mais fazer isso. Está entendendo? Então a gente precisa se posicionar. Não é um pé na igreja e o outro no mundo. A gente é de Cristo. A gente tem que viver com Cristo. A gente tem que viver para Cristo. A gente tem que criar os nossos filhos para Cristo. A gente tem que ser essa noiva perfumada e pura para encontrar com seu Senhor nos ares. Jesus fala, assim como fala para todas as igrejas: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ficar de pé?